E nós vamos começar aí nossa série falando sobre o chamado, né? O chamado. Vamos ver aí Atos 9, o verso 1 a 9. Vamos ver aquele chamado, a conversão de Paulo. Diz assim a palavra de Deus: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. O verso 3: seguindo ele estrada fora, ao aproximar de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão levaram-no para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Até aí. Então, irmãos, você veja aquela imagem está no Data Show, né? A terra, depois uma pequena início de uma sementinha nascendo, uma plantinha, e ela vai crescendo e crescendo. Então nós vamos falar dessas etapas da vida cristã. Hoje vamos começar com a primeira etapa da vida cristã, que é o chamado. O chamado, nós vimos aqui a vida de Paulo. Vamos entender o que está acontecendo em Atos 9. Paulo, ou Saulo, tanto faz a gente falar Saulo ou Paulo, né? Saulo é o nome dele hebraico e Paulo mais o romano, mas é o mesmo nome, Saulo, Paulo. Vamos ficar com Paulo. Paulo, ele era um perseguidor dos crentes, né? Ele perseguia os crentes. Você conhece essa história? Talvez se você morasse nos dias de Jesus em Jerusalém, você fosse um cristão, se batesse na sua casa e falasse assim: quem é? É Paulo. Você ia ficar bem assustado. Paulo perseguia os crentes. Diz o versículo, se você observar na sua Bíblia, o verso 1 e 2. O verso 2 fala que ele pedia cartas, a fim de que, caso achasse alguns que eram crentes do caminho, levasse preso para Jerusalém. Paulo usava o recurso da lei, né, para prender os cristãos. Mas um dia, irmãos, aquele homem perseguia os crentes. Um dia aquele homem está andando, talvez de cavalo, aquele homem vê uma luz. Aquele homem, diz a Bíblia, que uma luz do céu brilhou, no verso 3 fala isso, e essa luz dizia, ele caiu no chão. A luz dizia assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? E a gente pode ouvir o freio daquele cavalo, o rugido, o rangido. Você pode ouvir e imaginar aquela cena, uma viagem comum de Paulo, e no susto cai por terra e diz: por que você me persegue, Paulo? E quem era aquele? Era o próprio Jesus. Era o próprio Jesus, que diz, o versículo fala, no verso de número, quem és tu? Verso 5, e diz assim: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Irmãos, essa foi a experiência de um homem chamado Paulo. Talvez você teve uma experiência cristã. Se eu perguntasse aqui, já essa pergunta foi feita na célula já. Como foi a sua conversão? Qual foi o momento que essa luz brilhou na sua vida? Tantas experiências aqui, tantas formas diferentes. Eu contei já aqui na igreja uma experiência que eu achei muito interessante.
de um jovem lá na nossa igreja, na IPI, lá em Cuiabá. O nome dele é Adílio. Conheço esse jovem. Esse jovem foi na igreja, e ele chegou na igreja e ele via uma luz em cima do ministério de louvor. Imagina uma luz aqui em cima. E ele dizia assim no seu pensamento: por que não apagam essa luz? Ô luz chata, ô luz incômoda. Será que não percebem que essa luz atrapalha a gente de cantar? Mas ele guardou aquela experiência para ele e foi embora. E no outro domingo, aquele homem foi na igreja de novo. E quando ele foi lá no final do culto, na hora do culto, ele viu que não estava aquela luz ali mais. E ele falou com o pastor Drailton, lá em Cuiabá, no final do culto, falou: pastor Drailton, quero parabenizar você, a igreja, por ter tirado aquela luz. E o pastor Drailton falou: mas que luz? Não tinha uma luz? Uma luz forte? Uma luz que não cegava quem estava cantando? Não tem luz lá, nunca teve. Ou seja, nós entendemos que de alguma forma Deus estava chamando aquele jovem. Irmãos, quando eu leio esse texto de Paulo, eu lembro desse jovem, essa luz, essa voz. Cada um tem uma experiência. Cada um de vocês aqui teve uma experiência. Quem sabe na célula essa semana a gente pode compartilhar esse momento que nós ouvimos a voz de Deus. Esse momento que nós deixamos de ser alguém simpatizante do Evangelho e nos sentimos tocados, chamados. O apóstolo Paulo não foi mais o mesmo depois daquele dia. O apóstolo Paulo, daquele dia em diante, ele era um homem convertido. Ele era um homem de Cristo. Mas Jesus Cristo não chamou só Paulo, não. Na Bíblia a gente vê outros e outros e outros que foram chamados. Por exemplo, eu quero citar alguns dessa noite. Vamos ler lá no Data Show o texto de Mateus 4, 18 a 22. Podemos ler juntos? Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outro dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Nós temos aí, irmãos, quatro pessoas, quatro nomes: Pedro, André, os filhos Tiago e João, foram chamados por Jesus. Um dia comum, onde Jesus entrou na vida deles e os chamou. Como foi isso na sua vida? Já aconteceu isso na sua vida? Esse chamado de Deus, para mim, uma das minhas marcas que eu lembro, porque eu nasci na igreja, não, nasci no hospital, nasci na igreja, mas filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Ele precisa ter um encontro com Cristo. E eu me lembro da minha experiência, foi no acampamento. Me lembro com 14 anos, 15 anos, no acampamento, onde o pastor estava lá e chamando à frente aqueles que queriam entregar a vida a Jesus. E eu então, entre os meus amigos, eu fui um dos primeiros a tomar aquele passo. Eu vou. E outros foram juntos. Mas eu disse, nesse dia eu me entrego, né? Então, a minha alegria era estar na igreja, era ir para a igreja, era participar dos cultos de jovens, no domingo com a família. E ali foi uma marca na minha vida. Talvez você tenha a sua própria experiência. Também na Bíblia fala de Zaqueu. Jesus chamou esse homem. Vamos ler lá, Lucas 19:5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Jesus nunca tinha visto Zaqueu. A Bíblia não registra nenhum contato. Primeiro contato. Jesus estava passando, aquele homem era baixa a estatura, subiu em cima de uma árvore
E quando ele estava passando, Jesus fala, Zaqueu, chama ele pelo nome dele. Uma experiência particular, especial na vida de Zaqueu. Irmãos, assim acontece em nossa vida. O primeiro momento da nossa vida cristã é o chamado de Deus. O chamado de Deus é uma iluminação do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo que capta a nossa atenção, pega a nossa atenção, seja numa pregação, numa música, num culto, num acampamento, não sei. Mas ali naquele momento a gente é atraído pela mensagem do Evangelho. Esse é o primeiro passo da vida cristã, é o chamado de Deus. O segundo passo, o que está escrito lá? É a conversão. A iniciativa é divina, Ele nos revela, Ele nos chama, e nós dizemos, eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Essa é a conversão. A conversão no dicionário diz assim, a palavra conversão no dicionário, ato ou efeito de converter-se, transformação, mudança de visão, de costume, de direção, substituição de uma coisa por outra, mudança de atitude, mudança de opinião. Isso é conversão. Irmãos, e não existe uma única forma de conversão, como eu disse. Alguns são tocados num hino, alguns numa escola dominical, alguns numa célula, alguns talvez no rádio, com tantas histórias de gente no rádio, numa televisão. Cada um tem a sua experiência. E a conversão, então, ela gera essa nova vida. A pessoa não quer mais levar aquela antiga vida e agora ela quer uma nova vida com Cristo. Ela não quer mais continuar nos velhos hábitos. Isso é conversão. Ezequiel 18 fala-nos da conversão. Vamos ler juntos? Vamos lá? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então a gente vê essa mensagem desde o Antigo Testamento, esse convite de Deus, a mudança de vida. No Novo Testamento, em Efésios, tem um texto muito lindo, Efésios 5,14, vamos ler lá? Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então, quando a gente está na vida do pecado, a gente está morto em nossos delitos e pecados. Mas quando a gente é despertado, a gente acorda, a gente percebe que a vida está vazia, que a vida está tomando um caminho errado. Isso é o despertamento, isso é conversão. Tem um outro texto em Atos que o apóstolo Pedro convida as pessoas ao arrependimento. Vamos ler lá? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então a gente vê na Bíblia, irmãos, várias vezes essa palavra, convertam-se, mudem de rumo. Agora, irmãos, a Bíblia não fala quanto tempo demora uma conversão. Algumas pessoas, elas se convertem assim, de forma muito rápida, muito intensa, né? Muito intensa. A pessoa assim, ela chega na igreja muitas vezes e logo ela já está entregue, completamente entregue, envolvida na célula, envolvida no culto, e ela evangeliza, e ela testemunha, e ela já se aborrece do pecado que antes cometia, muito rápida a conversão. E já nós percebemos que tem algumas pessoas que é um processo mais lento a conversão, né? Às vezes a conversão é como Paulo, aquela conversão assim, muito rápida, né? E tem outros que se demonstram uma conversão talvez mais lenta, um processo mais devagar, né? De forma mais calma, talvez assim, no sentido de que ela
está amadurecendo e mastigando aquele processo na vida dela. Mas o certo, eu vou expulsar o demônio dessa mosca aqui, irmãos, que ela estava incomodando. Ai, Jesus. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, já contei na célula, uma pessoa fascinada em demônio, nome de demônio. Eu falei, oh meu Deus, tanto demônio que ela sabia o nome, que eu não tenho nem na Bíblia esses nomes. E aí tinha um pernilongo passava assim, né? Um pernilongo passava assim. Aí ela falou assim, tá vendo esse pernilongo, pastor? Não tá certo não esse pernilongo. Falei, ela vai dizer que tá endemoniado o pernilongo também, né? Tá que nem eu aqui, vou expulsar essa mosca aqui, esse demônio da mosca. Irmãos, é certo que existe uma conversão, só uma. E depois talvez existem processos. Mas existe um momento chave. Existe um momento que a vida dá uma reviravolta. E depois, talvez em processos secundários, a pessoa vai experimentando aquelas conversões, né? Tem um apelo, sabe aquele negócio assim? Quem quer aceitar Jesus? A pessoa levanta a mão, né? Aí o João Simonetti fala, olha para quem levantou a mão. Eu falo, essa pessoa já está batizada, né? Então é esse processo, né? Ela vai se convertendo, ela vai abandonando. Mas a primeira etapa é, talvez, há algo inicial, há uma conversão inicial, e depois talvez a vida vai tomando uma nova forma, cai, levanta, erra, pede perdão, e assim aquele processo vai se tornando algo mais fortalecido, mais interno, não só externo. Irmãos, é certo que a conversão não é algo para as pessoas verem. É certo que a conversão não é a aparência, né? Uma vez eu estava na igreja em Cuiabá pregando, não foi aqui, não se preocupem que essa história não foi aqui, e eu chamei à frente quem queria entregar a vida a Cristo, ou queria se reconciliar com Cristo. E veio um jovem, e esse jovem, eu cresci com ele, nós fomos amigos na adolescência, fiquei muito contente pela decisão dele. Cheguei no ouvido dele e falei assim, cara, estou tão feliz porque você está aqui na frente. Estou tão feliz pela sua decisão. E ele foi muito sincero comigo, falou assim, eu não estou aqui porque eu me converti, não. Eu estou aqui pelo meu pai. Ele falou desse jeito, eu não sabia o que eu fazia ali. Se eu parava de pregar, se eu ia embora, se eu continuava. Ele falou desse jeito, eu estou aqui na frente por causa do meu pai. Então, isso não é conversão. Isso é aparência. Isso não é coisa profunda, é coisa superficial. Uma pessoa convertida, ela demonstra isso no dia a dia. O indivíduo convertido, agora ele está morto para o pecado. Antes ele estava na coleira do diabo. Antes ele estava com o coração do mundo. Agora ele está amando a Deus mais do que todas as coisas. Isso é conversão genuína. Já falamos sobre duas coisas, não é? Qual que é o primeiro momento? O chamado. Segundo momento, conversão. Terceiro momento, o que é? Arrependimento. O que é arrependimento, irmãos? É abandono do pecado. Arrependimento. Abandono do pecado. Vamos ver alguns versículos aqui. João Batista dizia isso, Mateus 3:2. Vamos ler juntos? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O apóstolo Paulo também disse isso. Vamos ler lá, Atos 17. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Arrependimento, irmãos, não é opcional, é indispensável. Arrependimento é esse processo da nova vida em Cristo. Se nós olharmos a Bíblia, nós temos um exemplo de duas pessoas. Um que se arrependeu e um que teve remorso. Um foi Pedro e outro foi Judas. Esses dois homens, diz a Bíblia, negaram a Cristo na noite da sua morte. Pedro e Judas. Mas um se arrependeu e outro teve remorso. A Bíblia diz que Pedro,
ele se arrependeu, ele chorou. Quando o galo cantou, a Bíblia diz que Pedro chorou, lágrimas de arrependimento. E a Bíblia diz que Judas jogou aquelas moedas lá porque sentiu remorso. E foi e se suicidou. Suicidou-se. Então, a gente vê que é diferente o arrependimento genuíno do remorso, da culpa. Judas sentiu culpado. Trair sangue inocente. Ele não chorou as lágrimas do arrependimento. Ele poderia ter sido perdoado por Cristo, assim como Pedro foi perdoado por Cristo. Mas ele sentiu esse remorso, essa culpa, e assim preferiu dar o fim na sua vida, se autodestruiu. A gente não deve ter remorso, mas deve ter arrependimento. O verdadeiro arrependimento é lamentar pelo pecado. E não só lamentar, mas abandonar. Abandonar. Essa vida não pertence mais a mim. Eu não quero mais essa velha vida. Isso chama-se arrependimento. Eu quero ir para o último tópico dessa noite. Semana que vem nós continuamos. O último tópico. Pode passar para mim, Gilson? O que está escrito lá? É a fé, irmãos. Nós falamos do chamado de Deus, da conversão, do arrependimento e agora da fé. O que é a fé, irmãos? Enquanto o arrependimento é abandonar o pecado, a fé é crer que aquele que nos chamou é capaz de nos dar outros prazeres maiores do que aqueles que nós tínhamos. A fé é saber que nós não estamos no vazio, mas que existe um Cristo vivo. Isso é fé. O texto de Hebreus 11:6 nos fala isso. Vamos ler lá? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, é comum você ver assim, você é um crente agora, mas e se Deus não existir? Como você prova que houve o dilúvio? Como você prova que... Tanta coisa, tanta pergunta, gente. Calbart dizia assim, perguntaram para Calbart, você crê realmente que aquela jumenta lá de Balaão falou? Calbart falou assim, eu não quero saber se ela falou ou não se ela falou, eu quero saber o que ela disse. O que ela disse, isso que importa. O que a palavra de Deus me ensina naquela passagem. E assim, irmãos, se a gente for explicar, a Bíblia é um livro de fé. Uma vez meu pai falou para mim isso. Falou assim, Dani, a Bíblia é um livro de fé, não um livro de ciência. Não é ficar tentando comprová-la. Claro que ela pode ser comprovada. Mas a Bíblia é um livro de fé, irmão. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Já estou encerrando. Diz que um ateu, escuta essa história, um ateu chegou numa cidade bem simples. E tinha uma pessoa pregando na praça. E muitas pessoas em volta ali ouvindo, e aquele homem era formado, faculdade, pós-graduação, mestrado, e tantas coisas, doutorado. E aquele povo tão simples. E aquele homem chegou assim para ver o que era aquilo, era um culto, era uma pregação, e tinha um outro homem ali perto, embaixo de uma árvore. E assim, aquele homem encostou assim e falou assim, boa tarde. Eu não acredito nisso que está sendo falado, disse para aquele simples morador daquela cidade. Aí o morador falou assim, são dois. Você também não acredita? Ele disse, não, você e o diabo. Sabe aquela simplicidade do povo do interior assim, bem? Sabe aquele coice, né? Que fala do coice, né? Aí, continua a pregação lá. O agricultor falou assim, mostra as minhas mãos, as suas mãos. Aí ele mostrou as mãos. Você sabe que tem aí milhões de bactérias aí na sua mão? O cientista, né, o ateu falou, sim, claro que eu sei. Ele falou, pois é. E você consegue enxergar? Não enxergo essas bactérias. Pois é, mas a ciência diz que é, não é? E aí ele falou assim também, eu creio que Deus existe. Eu não posso enxergá-lo, mas a Bíblia diz que Ele existe. E eu creio que Ele existe.
ou seja, um simples cidadão, tendo muito mais fé do que um erudito. É certo, irmãos, que a Bíblia não é um livro para ser discutido, mas para ser crido e praticado. Moody disse assim, o evangelista Moody: a Bíblia não foi nos dada para nos aumentar, a Bíblia não foi dada para aumentar o conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Último texto da noite, João 12, podemos ler juntos? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tem que crer. E na semana que vem nós vamos falar sobre a regeneração, a justificação, a santificação. Esse processo da nossa vida em Cristo, nova vida em Cristo. Mas hoje eu pergunto para você, que etapa você está? Dessas áreas, dessa etapa que eu falei hoje, do chamado de Deus, da conversão, do arrependimento, da fé. Será que você ainda está nesse processo? Irmãos, é certo que a conversão é um dos passos mais importantes da nossa vida. O dia que Saulo se encontrou com Jesus em Damasco foi o dia mais importante da sua vida, porque depois veio tantas consequências desse dia. O dia que Agostinho ouviu alguém falar sobre a vida nova em Jesus, é um ano mais importante do que o dia que ele escreveu o livro Confissões. O dia que Martinho Lutero leu Romanos 1,17, quando diz: o justo viverá pela fé, é a data mais importante do que quando ele colocou as teses lá em Roma, lá em Wittenberg, na Alemanha. O dia que John Wesley, também estudando Romanos, e se converteu, é mais importante do dia que ele começou a evangelizar a Inglaterra. Sempre a primeira data é mais importante do que a segunda. Como é importante esse dia em nossa vida, esse dia que aconteceu algo tão particular, tão reservado, tão íntimo, e vai afetar no futuro tantas pessoas, tantas famílias, algo que vai contagiar multidões. Quero orar com você. Feche teus olhos, os presbíteros vão poder se posicionar aqui para a ceia. Pai, nós oramos por aqueles que estão nessa igreja nessa noite, que ainda estão num processo inicial da fé cristã. Talvez aqueles que estão recebendo nessa noite um chamado do Senhor. Talvez aqueles que se converteram ainda nesse mês de outubro, novembro. Talvez aquele que ainda está deixando alguns hábitos através do arrependimento e da fé. Meu Deus, estamos felizes pela sua obra na vida de cada um de nós. E queremos assim, Pai, continuar dando lugar para a Tua palavra, para a Tua mudança, para essa novidade de vida que o Senhor tem para nós. Assim eu oro por todos que estão aqui, especialmente por aqueles que estão iniciando a carreira da fé. Que eles não se desviem, que eles não se percam, assim como Jesus disse, que eles possam continuar nessa mesma caminhada. Nós vamos por eles, em nome de Jesus. Amém.